Você já se pegou questionando tudo que te ensinaram desde criança? Sobre de onde você veio, sobre quem você realmente é, sobre o que acontece depois da morte? E se eu te dissesse que existe um livro, escrito por uma mulher na Argentina, que responde essas perguntas de uma forma completamente diferente de tudo que você já ouviu? Um livro que foi praticamente apagado da história, pressionado para sair das prateleiras, cópias que simplesmente desapareceram. Por quê? Porque dentro dessas mais de 1000 páginas está uma história que atravessa 80.000 anos. Uma história sobre origens espirituais, sobre prisões invisíveis e sobre liberdade. Hoje vou te contar a história de Belicena Vilca, um mistério que poucos conhecem. E no final desse vídeo você vai entender por que esse conhecimento foi enterrado. Bem-vindos à Luz Negra, onde a sombra ilumina. Antes de continuar, preciso deixar algo muito claro. Este vídeo não é para atacar nenhuma religião. Não é para desrespeitar a fé de ninguém. Se o cristianismo, judaísmo, islamismo ou qualquer caminho espiritual te traz paz, conexão genuína com o divino, isso é válido, isso é real, isso é seu. O que vamos explorar aqui são perspectivas alternativas, visões que foram suprimidas ao longo da história, não como verdade absoluta, mas como possibilidade, como convite à reflexão. Você decide o que ressoa. Você decide o que descarta, sem julgamento, sem imposição, apenas exploração. Todo o conteúdo apresentado aqui tem caráter informativo e reflexivo. O meu compromisso é com o conhecimento. O que você faz com ele é sua responsabilidade. Você pode pesquisar sobre todas as informações apresentadas aqui. Tire suas próprias conclusões. E ao terminar esse vídeo, comenta aqui embaixo. Vamos dialogar sobre o assunto. Preparado? Então vamos começar. Argentina, anos 1970. Uma mulher idosa, sozinha, num pequeno apartamento em Buenos Aires. Ela sabe que está morrendo. E ela carrega um peso, um segredo passado através de gerações na linhagem dela. Um conhecimento tão antigo, tão profundo, tão controverso, que revelar poderia colocar sua família em risco, poderia desafiar estruturas de poder que existem há milênios. Então ela toma uma decisão. Ela vai escrever tudo, em forma de cartas para o neto dela. Não conselhos comuns de avó, mas a história completa. A história real, a história que foi apagada dos livros oficiais. Belicena Vilca não é seu nome real. É um pseudônimo, uma proteção. Durante meses ela escreve, datilografando à mão, página por página, mais de 1000 páginas. Ela escreve sobre seus ancestrais, sobre como eles vieram de uma origem espiritual diferente, de um lugar chamado Hiperbórea. Ela escreve sobre uma guerra cósmica, uma guerra que começou antes da história registrada, uma guerra entre forças que a maioria das pessoas nem sabe que existe. E ela escreve sobre nós, sobre você, sobre mim, sobre como fomos capturados, aprisionados e como ainda estamos presos, mesmo pensando que somos livres. Quando Belicena Vilca termina de escrever, ela morre, 3 dias depois. Como se o ato de revelar o segredo tivesse esgotado a última energia dela. O neto dela encontra as cartas e algo dentro dele reconhece. Não intelectualmente, mas visceralmente. Como se algo dentro dele lembrasse. Ele decide publicar. 1984. Editorial pequena na Argentina. Tiragem limitada. O livro se chama É o Mistério de Belicena Vilca. E dentro de semanas, algo estranho começa a acontecer. Livrarias recebem pressão para remover o livro das prateleiras. De quem? Ninguém sabe ao certo. Algumas cópias simplesmente desaparecem. O autor recebe cartas anônimas, ameaças veladas, dizendo que ele revelou demais. E o livro praticamente desaparece da circulação mainstream. Hoje, cópias originais são raríssimas. Circulando em círculos pequenos, fóruns obscuros da internet, PDFs compartilhados em segredo. A pergunta que fica é, por quê? O que está escrito nessas cartas que é tão ameaçador?
Que verdade precisa ser silenciada? Vamos descobrir juntos. Mas antes me diz, você já ouviu falar desse livro? Comenta aqui embaixo. Quero ver quantos conhecem essa história. Belicena Vilca começa as cartas contando sobre os ancestrais dela. E o que ela descreve não é história convencional, é cosmogonia, origem espiritual. Segundo as cartas, muito antes da humanidade como conhecemos, muito antes das civilizações registradas, existia uma raça espiritual, os hiperbóreos. Agora, é importante entender. Hiperbórea não é descrita como um lugar físico que você poderia encontrar num mapa. É descrita como um estado de existência, uma dimensão além da matéria, onde espíritos viviam em liberdade absoluta, sem corpo físico denso, sem limitações materiais, sem morte no sentido que conhecemos. Eles eram pura consciência, livre, eterna, imortal. Não no sentido de viver para sempre num corpo, mas no sentido de serem incriáveis e indestrutíveis. Eles simplesmente eram. Sem karma, sem dívidas cósmicas, sem obrigações. Mas então, algo aconteceu. E aqui é onde a história fica realmente interessante. As cartas falam de uma entidade, uma inteligência cósmica que as tradições gnósticas chamam de demiurgo. Agora, vamos com calma aqui, porque esse conceito pode ser confuso. O demiurgo, segundo Belicena Vilca e as tradições gnósticas, não é o Deus verdadeiro, não é a fonte original, não é o absoluto. Ele é descrito como o criador deste universo material, mas não o criador de tudo que existe. Pensa assim. Imagine que existe uma fonte original, o incognoscível, o verdadeiro infinito, e dessa fonte emanações surgiram, hierarquias espirituais, e uma dessas emanações criou o universo físico, matéria, tempo, espaço, e neste universo que ele criou, ele se considera Deus. Agora, isso não é uma invenção moderna. Essa ideia vem do gnosticismo, uma tradição espiritual que existia nos primeiros séculos do cristianismo. Os gnósticos estudavam os textos de Nag Hammadi, o Apócrifo de João, o Evangelho de Tomé. E neles encontramos essa distinção clara. O Deus do Antigo Testamento, criador do mundo material. E o Deus verdadeiro, a fonte incognoscível além da criação, é uma perspectiva, não a única, mas uma perspectiva. Segundo as cartas de Belicena Vilca, o demiurgo olhou para os hiperbóreos, espíritos livres que não estavam sob o controle dele, e ele quis capturá-los. Por quê? Segundo o texto, porque espíritos hiperbóreos carregam algo que o demiurgo não tem, centelha divina original, conexão direta com a fonte, algo que ele, sendo apenas uma emanação, não possui completamente. Então ele criou uma armadilha, um planeta, corpos biológicos, um sistema de reencarnação, e ele atraiu os hiperbóreos. Como? Alguns por curiosidade, alguns por compaixão, querendo ajudar formas de vida primitivas neste planeta, alguns por engano, e quando os espíritos hiperbóreos entraram nos corpos físicos, a armadilha fechou. Eles esqueceram quem eram, esqueceram de onde vieram, esqueceram que eram imortais, livres, eternos, e começaram a se identificar com o corpo, com o ego, com a personalidade temporal, com os desejos e medos do corpo físico. E quando o corpo morreu, em vez de retornarem para a hiperbórea, eles reencarnaram, de novo, e de novo, e de novo, presos num ciclo, numa prisão que eles não conseguem ver, porque foram ensinados a chamar essa prisão de realidade. Agora, você pode estar pensando, isso é loucura, isso é teoria da conspiração espiritual, e eu entendo perfeitamente. Mas aqui está o interessante. Essa mesma ideia aparece em diferentes tradições espirituais ao redor do mundo. No budismo, temos samsara, o ciclo de sofrimento e reencarnação do qual precisamos despertar. No hinduísmo, temos Maya, a ilusão que nos mantém presos à identificação com o corpo e o ego. No platonismo, temos a caverna,
onde a humanidade vê apenas sombras, não a realidade verdadeira. No gnosticismo cristão primitivo, temos o demiurgo e os arcontes. Padrões semelhantes, culturas diferentes. Isso não prova que é verdade, mas mostra que é um arquétipo humano profundo. A sensação de que algo está errado, de que estamos presos, de que existe algo além disso. E você, já sentiu isso alguma vez? Essa sensação de não pertencer completamente a este mundo? Comenta aqui embaixo. Quero saber sua experiência. Agora vem a parte que realmente mexe com as estruturas. Porque, segundo Belicena Vilca, você está preso agora, neste momento. Mas não é uma prisão física de grades e correntes. É uma prisão de percepção. Deixa eu explicar como, segundo as cartas, essa prisão funciona. O demiurgo criou este mundo com regras específicas. Regras que mantêm espíritos presos sem que eles percebam. Primeira regra, tempo linear. Nascimento, envelhecimento, morte. Isso cria urgência constante, medo, ansiedade sobre o futuro, arrependimento sobre o passado. Você está sempre correndo contra o relógio. Nunca tem tempo suficiente para realmente parar e despertar. Segunda regra, dualidade extrema. Prazer e dor, bem e mal. Luz e escuridão. Isso cria identificação intensa. Você se apega ao prazer, foge da dor. E nesse processo, você esquece que é o observador, não a experiência. Terceira regra, o sistema kármico. Você faz algo, cria uma dívida cósmica. Precisa voltar para pagar a dívida. E quando volta, cria novas dívidas. É um sistema autossustentável, autorreforçador. Você nunca sai. Agora é importante dizer, essa visão é completamente diferente da visão budista ou hindu tradicional sobre karma. No budismo, karma é lei de causa e efeito, sim, mas também existe a possibilidade clara de libertação através do nirvana. No hinduísmo, existe moksha, liberação do ciclo. A visão gnóstica de Belicena Vilca é mais pessimista em relação ao sistema. Ela sugere que o próprio sistema kármico foi projetado para nunca deixar você sair. Mas aqui fica ainda mais profundo. As cartas dizem que o demiurgo não trabalha sozinho. Ele tem hierarquias, entidades chamadas de arcontes, seres que gerenciam a prisão. E essas hierarquias, segundo o texto, criaram estruturas sociais, estruturas religiosas, estruturas de controle. Agora presta atenção aqui, porque isso é delicado. Belicena Vilca sugere que muitas religiões organizadas, não a espiritualidade em si, mas as instituições, foram criadas como ferramentas de controle. Por quê? Porque elas ensinam, segundo essa visão, submissão. Elas ensinam que você é pecador por natureza, que você precisa de salvação externa, que você deve obedecer sem questionar. E o mais importante, elas te ensinam a adorar o demiurgo, pensando que está adorando o Deus verdadeiro. As cartas mencionam especificamente Yahweh, Jeová, o Deus do Antigo Testamento, e sugerem que essa entidade é o demiurgo, ou um dos arcontes dele. Por que essa interpretação? Belicena Vilca aponta para certos atributos. Ciumento, não terás outros deuses além de mim. Vingativo, dilúvio, Sodoma e Gomorra, pragas do Egito. Exigente de sacrifícios, sangue, obediência cega, testes cruéis como o de Abraão. Segundo a visão gnóstica, isso não soa como o absoluto infinito. Soa como um governante territorial, protegendo seu domínio. Agora, é absolutamente essencial que eu reforce. Isso não significa que todo cristão, judeu ou muçulmano está enganado. Muitas pessoas encontram conexão genuína, amor, paz e transformação através dessas religiões. E isso é real. Isso é válido. O que Belicena Vilca questiona não são as experiências espirituais das pessoas, mas as estruturas institucionais, a diferença entre espiritualidade genuína e controle institucional. E olha, isso não é novo.
Jesus Cristo mesmo criticou duramente as estruturas religiosas do tempo dele. Os fariseus, os escribas, a hipocrisia institucional. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Então, questionar estruturas não é necessariamente questionar o divino. É questionar poder humano disfarçado de divino. E as religiões que adoram o demiurgo, segundo essa perspectiva, ensinam humildade, mas segundo Vilca, é humilhação. Ensinam amor, mas é dependência. Ensinam salvação, mas é aprisionamento mais profundo. Por quê? Porque a promessa é sempre futura. Seja bom nesta vida, será recompensado na próxima. Obedeça agora, será salvo depois. Tenha fé, não questione, e eventualmente será livre. Mas segundo essa visão, essa liberdade nunca chega, porque o sistema foi projetado para nunca deixar você sair. E aqui está o mecanismo final. Se você questiona, se você duvida, se você procura liberdade fora do sistema aprovado, você é chamado de herege, blasfemo, possuído, perigoso e, historicamente, você era queimado, torturado, silenciado. Por quê? Segundo Belicena Vilca, porque você estava se aproximando da saída. E a prisão não pode permitir que os prisioneiros saibam que há uma porta. Agora você pode concordar ou discordar completamente disso. E está tudo bem. Mas a pergunta que fica é: por que essa perspectiva foi tão violentamente suprimida ao longo da história? Os gnósticos foram perseguidos e praticamente extintos. Seus textos foram queimados. Os cátaros foram massacrados na Cruzada Albigense. Os hereges da Idade Média foram torturados pela Inquisição. Se essas ideias eram tão absurdas, por que tanto medo? Por que tanta violência para silenciá-las? Pensa nisso e comenta. Você acha que estruturas de poder têm medo de certas ideias? Por quê? Então, se estamos presos, se o sistema foi projetado para nunca nos deixar sair, como a gente escapa? Belicena Vilca dedica centenas de páginas a essa questão. E a resposta é complexa, mas vou te dar a essência. Primeiro, você precisa lembrar. Lembrar que você não é daqui, que sua origem espiritual não é este planeta, que você é mais do que este corpo. Como você lembra? Através da gnose. Agora, gnose não é conhecimento intelectual. Não é ler livros e acumular informação. Gnose é conhecimento vivencial. É reconhecimento direto da sua verdadeira natureza. É quando você para, medita e percebe: eu não sou meus pensamentos. Eu não sou minhas emoções. Eu não sou este corpo. Eu sou a consciência que observa tudo isso. Esse reconhecimento é o primeiro passo. Segundo, você precisa romper com o sistema kármico. E aqui as cartas ficam controversas. Elas sugerem que compaixão e amor, do jeito que são normalmente ensinados pelas religiões, podem ser armadilhas. Não que compaixão e amor sejam ruins em si, mas que o tipo de amor ensinado pelas religiões demiúrgicas te prende. Ame seu inimigo. Perdoe 70 vezes 7. Sacrifique-se pelos outros. Isso soa bonito, mas segundo Vilca, cria dívidas kármicas infinitas. Você se entrelaça energeticamente com todos ao seu redor. E quando morre, você tem que voltar para resolver essas conexões. Belicena Vilca sugere outra abordagem. Amor estratégico, não frio, não cruel, não egoísta, mas consciente. Você se conecta profundamente com poucos, com sua linhagem espiritual, com aqueles que compartilham sua busca. Mas você não se entrelaça emocionalmente com o sistema todo. Você vive no mundo, mas não é do mundo. Como Jesus disse, eles não são do mundo como eu não sou do mundo. Terceiro, você precisa reconhecer os arcontes. E aqui fica prático. Os arcontes, segundo as cartas, não aparecem como demônios com chifres. Eles aparecem como pensamentos repetitivos que te mantêm preso em loops mentais. Ansiedade, depressão, voz crítica interna constante, emoções intensas que te sequestram.
raiva desproporcional, medo paralisante, vergonha profunda, vozes internas que te criticam, te envergonham, te limitam. Você não é bom o suficiente. Você não merece. Você deveria ter vergonha. E também estruturas sociais que te forçam a obedecer, sem questionar, trabalhar até a exaustão, consumir sem parar, reproduzir o sistema, morrer sem despertar. Belicena Vilca diz que os arcontes se alimentam de energia emocional, especialmente medo, vergonha, culpa. Então, toda vez que uma situação te faz sentir essas emoções intensamente, você pode perguntar: isso é real ou é uma armadilha para drenar minha energia? Esse pensamento é meu ou foi colocado aqui? Quarto, você precisa encontrar a saída. E aqui as cartas ficam místicas. Belicena Vilca fala de um símbolo, uma marca, um sinal deixado pelos hiperbóreos originais, para guiar aqueles que ainda lembram de volta para casa. Ela chama de o signo da origem e diz que ele aparece em momentos de clareza, não literalmente como um símbolo físico, mas como um reconhecimento profundo no coração. É aquele momento onde você olha para o céu noturno e sente uma saudade inexplicável, como se você pertencesse a outro lugar. É aquele momento de silêncio absoluto, onde você se sente estrangeiro, como se este mundo fosse bonito, mas não fosse seu lar verdadeiro. Isso não é depressão, não é niilismo, é lembrança. É o espírito hiperbóreo dentro de você tentando te acordar. Você já sentiu isso? Essa saudade de um lugar que você nunca esteve? Comenta aqui embaixo. Sério, quero saber. Agora vem a parte sobre Cristo, e essa é provavelmente a mais polêmica, mas é essencial entender. Belicena Vilca fala sobre Cristo de uma forma muito diferente da tradicional. Ela distingue entre dois aspectos, o Cristo cósmico e o Cristo institucional. Deixa eu explicar com cuidado. Cristo cósmico, segundo as cartas, é um princípio universal de libertação. Não é uma pessoa específica apenas. É uma força, uma energia. Um movimento cósmico é a força que vem de fora do sistema demiúrgico para resgatar espíritos presos. E essa força, segundo Vilca, se manifestou várias vezes na história. Não apenas através de Jesus, mas através de vários avatares ao longo das eras. Seres que vieram ensinar a gnose, a saída da prisão. Agora, sobre Jesus especificamente. Belicena Vilca sugere que Jesus Cristo ensinou gnose original. Olha algumas frases dele. O reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17:21. Não numa igreja, não numa instituição. Dentro. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. Não a fé cega. A verdade, o conhecimento direto. Não chameis a ninguém na terra de pai, porque um só é vosso Pai, o que está nos céus. Mateus 23:9. Nada de hierarquias religiosas humanas se colocando entre você e Deus. Vós sois deuses. João 10:34. Reconhecimento da divindade interna. Isso não é sobre religião institucional, é sobre despertar individual, reconhecimento direto da sua natureza divina. Mas então, o que aconteceu? Segundo Belicena Vilca, o sistema capturou a mensagem. Concílio de Niceia, 325 d.C. O Império Romano adota o cristianismo e transforma a mensagem de libertação em religião de controle. O Cristo cósmico vira o Cristo institucional. Em vez de o reino está dentro de você, vira a salvação só vem através da igreja institucional. Em vez de conheça a verdade diretamente, vira tenha fé sem questionar, não investigue. Em vez de não chame ninguém de pai, vira hierarquia de padres, bispos, papas como intermediários obrigatórios. Belicena Vilca diz: o Cristo cósmico tentou nos libertar, o Cristo institucional nos prendeu mais profundamente. Agora, muito importante. Isso não significa que todo cristão está enganado. Absolutamente não.
Muitas pessoas encontram conexão genuína com Cristo, transformação real, amor verdadeiro, experiências místicas profundas. E isso é válido, isso é real. O que as cartas questionam não é a experiência espiritual das pessoas, mas a estrutura institucional. A diferença entre seguir Cristo e seguir uma instituição que fala em nome de Cristo. Jesus mesmo fez essa distinção constantemente. Ele criticou duramente os líderes religiosos do tempo dele. Chamou eles de hipócritas, sepulcros caiados, guias cegos. Então, questionar estruturas religiosas não é falta de espiritualidade. Pode ser, na verdade, a busca por espiritualidade mais autêntica. As cartas sugerem: cuidado com qualquer sistema que te diga que você precisa de intermediários para alcançar Deus. Cuidado com estruturas que colocam medo, culpa e vergonha como ferramentas de controle. Cuidado com promessas de salvação futura que te mantêm passivo agora. Porque o espírito hiperbóreo, segundo Vilca, não precisa de intermediários, ele é divino por natureza. Ele carrega a centelha da fonte original. E quando você reconhece isso, quando você realmente compreende que você é divino na essência, não no ego inflado, mas na essência mais profunda, você não precisa mais de salvação externa, porque você nunca esteve perdido, apenas esquecido. E você? O que pensa sobre isso? Consegue separar espiritualidade genuína de estruturas de controle? Comenta aí. Então, o que você faz com tudo isso? Depois de saber que, segundo Belicena Vilca, você pode ser um espírito hiperbóreo preso. Depois de saber que o sistema foi projetado para te manter dormindo. Depois de saber que há uma saída. O que você faz? Primeiro, você decide. E isso é fundamental entender, porque nem todo mundo quer sair. Belicena Vilca fala sobre dois tipos de almas neste planeta: almas demiúrgicas e almas hiperbóreas. Almas demiúrgicas nasceram aqui, foram criadas pelo demiurgo como parte deste sistema. Este mundo é o lar delas. Elas estão felizes aqui. Reencarnação, karma, evolução através de vidas, isso funciona perfeitamente para elas. E não há nada de errado nisso, mas almas hiperbóreas sentem que algo está errado. Sempre sentiram. Desde criança, você olhava para as estrelas e sentia uma saudade inexplicável. Você via todo mundo feliz com coisas mundanas e você simplesmente não conseguia se importar. Você sempre se sentiu diferente, estrangeiro, como se não pertencesse, e todo mundo te dizia que isso era problema. Você precisa se adaptar. Você precisa se encaixar. Você precisa ser normal. Mas e se não for problema? E se for lembrança? Belicena Vilca diz: se você reconhece essa saudade, se você sente essa estranheza profunda, se algo neste vídeo ressoou de uma forma que você não consegue explicar, você pode ser hiperbóreo. E isso significa que você tem escolha. Você pode continuar no ciclo, viver, morrer, reencarnar, evoluir lentamente através do sistema kármico tradicional. Eventualmente, em milhares de vidas alcançar iluminação demiúrgica. Ou, você pode lembrar, despertar e buscar a saída. Mas entenda, sair não é fácil, não é confortável, não é popular. Sair significa parar de buscar validação externa de sistemas que não ressoam com você. Parar de seguir regras que não fazem sentido para sua alma. Parar de se identificar completamente com o corpo, o ego, a personalidade temporal. Significa muitas vezes solidão. Porque você vai se distanciar da maioria, vai parar de se interessar pelas coisas que fascinam todo mundo. Vai ver através das ilusões que mantêm as massas entretidas. E as pessoas podem te chamar de estranho, arrogante, louco. Mas você vai estar livre, não livre de responsabilidades, não livre de desafios, livre na consciência, livre no espírito. Livre da identificação total com a prisão. Segundo, você pratica o não apego estratégico. Você vive no mundo,
tem família, trabalho, relacionamentos, mas não se identifica completamente. Você joga o jogo, mas lembra que é jogo. Você desempenha papéis, mas lembra que são papéis temporários, não quem você é eternamente. Isso não é frieza emocional, é clareza espiritual. Terceiro, você busca sua linhagem. Belicena Vilca era obcecada com isso. Ela rastreou sua linhagem através de séculos, encontrando ancestrais que também lembravam. E você também tem linhagem, não necessariamente sanguínea, mas espiritual. São aquelas pessoas que, quando você encontra, você simplesmente sabe, não precisa explicar muito. Vocês se reconhecem. É como encontrar alguém da sua terra natal, numa terra estrangeira. E quando você encontra essas pessoas, você não está mais sozinho nessa jornada. Quarto, você estuda, não apenas Belicena Vilca, mas toda a tradição gnóstica. Os textos de Nag Hammadi, descobertos em 1945 no Egito. Evangelhos gnósticos como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria Madalena, o Apócrifo de João, ensinamentos dos cátaros medievais, hermetismo e os textos de Hermes Trismegisto. Porque você não é o primeiro a tentar despertar, milhares tentaram antes ao longo da história. Alguns conseguiram, e eles deixaram mapas, pistas, símbolos, ensinamentos ocultos. Belicena Vilca é um desses mapas, controverso, polêmico, perturbador, mas um mapa. E quinto, talvez o mais importante, você não evangeliza. Isso é absolutamente crítico. Você não tenta acordar todo mundo à força. Você não força suas descobertas. Você não argumenta agressivamente. Por quê? Porque nem todo mundo está pronto. E como dissemos, nem todo mundo é hiperbóreo. Almas demiúrgicas estão em casa aqui. Tentar arrancá-las do sistema é cruel. É como arrancar uma árvore do solo onde ela está enraizada e feliz. Mas almas hiperbóreas, elas vão te encontrar. Ou você vai encontrá-las. Há um reconhecimento natural, um sinal, uma ressonância. E quando isso acontece, você compartilha, gentilmente, sem pressa, sem imposição, porque despertar não é conversão religiosa, é lembrança e cada pessoa tem seu próprio timing. Então aqui estamos, chegamos ao fim dessa jornada, pelo menos desta parte da jornada. Eu te contei a história de Belicena Vilca, as cartas proibidas escritas por uma mulher à beira da morte. Os segredos sobre hiperbóreos, o demiurgo, a prisão invisível e a possível saída. E agora você tem escolha. Você pode fechar este vídeo, arquivar essa informação como curiosidade interessante, voltar para a vida normal, seguir o fluxo. E tá tudo bem se você fizer isso. Sério, sem julgamento. Cada pessoa está em seu próprio estágio de jornada. Ou você pode levar isso a sério, investigar por conta própria, procurar o livro El Mistério de Belicena Vilca, ler as cartas você mesmo, estudar o gnosticismo, explorar os textos de Nag Hammadi e ver se algo ressoa profundamente na sua alma. Mas eu te aviso com honestidade, se você escolher a segunda opção, não tem volta fácil. Não no sentido de que você vai ficar preso numa ideologia rígida, mas no sentido de que, uma vez que você vê certas coisas, você não consegue mais não ver. É como na analogia da Matrix. Pílula azul ou pílula vermelha. A maioria escolhe a azul. E deveria, se não está pronta, porque a vermelha não é glamourosa, não é divertida, não te dá superpoderes místicos, te dá responsabilidade. Responsabilidade de lembrar, de não voltar a dormir, de carregar um conhecimento que a maioria nunca vai entender ou aceitar. Mas também te dá algo precioso, verdade, não a verdade absoluta e final, porque talvez isso nem exista em forma conceitual, mas sua verdade. Aquela que ressoa no fundo da sua alma, aquela que você sempre soube, mas tinha medo de admitir. Belicena Vilca morreu há décadas.
O neto dela provavelmente também já se foi. O livro praticamente desapareceu da circulação convencional. Mas a mensagem continua viva, porque ela não depende do livro físico. A mensagem, segundo as próprias cartas, está codificada na sua própria alma. Se você é hiperbóreo, você já sabe dessas coisas, não intelectualmente, mas visceralmente, intuitivamente. O livro apenas te lembra do que você já sabia. Este vídeo apenas te lembra, e agora que você foi lembrado, o que você vai fazer? Vai continuar fingindo que é apenas um corpo temporário? Vai continuar acreditando que este mundo material é tudo que existe? Vai continuar seguindo regras de um sistema que talvez você nunca tenha escolhido conscientemente? Ou vai começar a jornada de volta? De volta para onde você veio? De volta para a Hiperbórea? Não como lugar físico num mapa, mas como estado de consciência. Liberdade absoluta. Não liberdade de fazer o que quer sem consequências, mas liberdade de ser quem você realmente é na essência. E se você decidir fazer essa jornada, saiba disso. Você não está sozinho. Existem outros espalhados pelo mundo, também lembrando, também buscando, também sentindo essa saudade inexplicável de um lar que não conseguem nomear. E de alguma forma, nos tempos certos, vocês vão se encontrar. Pode ser numa conversa aparentemente aleatória. Pode ser num livro que chega até você no momento perfeito. Pode ser num vídeo como este. E quando isso acontecer, você vai saber. Não vai precisar de provas científicas. Não vai precisar de validação externa. Você simplesmente vai saber no coração. Então, aqui está meu último conselho para você. Se algo neste vídeo ressoou, se você sentiu um aperto no peito, um arrepio na espinha, uma lágrima inexplicável, uma raiva súbita contra sistemas de controle, ou uma paz profunda ao ouvir sobre liberdade espiritual, presta atenção nisso. Não ignora esse sentimento. Não racionaliza dizendo, é só um vídeo interessante. Não deixa a mente lógica te convencer de que não significa nada, porque pode significar muito. Pode ser um chamado, um lembrete, um sinal de que é hora de acordar. E se for, você tem trabalho a fazer. Não trabalho externo de salvar o mundo. Não missão grandiosa pública, mas trabalho interno, silencioso, profundo, pessoal, despertar, lembrar, reconhecer quem você realmente é. Soltar as camadas que não são você. As identidades sociais que você assumiu para se encaixar, as crenças que te foram impostas sem seu consentimento, os medos que te foram ensinados desde criança. E embaixo de tudo isso, embaixo de todas as camadas de condicionamento, você vai encontrar um espírito antigo, poderoso, livre, um espírito que não nasceu neste planeta, que não pertence a este sistema de controle, que não deve obediência a nenhum demiurgo ou autoridade externa. Um espírito hiperbóreo. E quando você reconhecer esse espírito, quando você olhar no espelho e realmente ver, não o corpo que envelhece, não a personalidade que muda, mas a essência que sempre foi e sempre será, você vai entender por que Belicena Vilca escreveu aquelas cartas, por que o livro foi perseguido e praticamente apagado, por que a verdade foi enterrada sob camadas de desinformação. Porque se todo mundo lembrasse, se todo o hiperbóreo acordasse ao mesmo tempo, se todos reconhecessem sua verdadeira natureza, a prisão desmoronaria, não através de revolução violenta. Não através de guerra física, mas através de não consentimento. Quando você lembra quem é, você simplesmente para de alimentar o sistema com sua energia, para de buscar validação, salvação e aprovação de estruturas externas, para de se identificar como vítima impotente. E nesse momento de reconhecimento, você está livre. Livre enquanto ainda está no corpo físico. Livre enquanto ainda caminha neste mundo. E quando este corpo eventualmente morrer, você não vai reencarnar automaticamente no piloto automático.
você vai ter escolha consciente, escolha de voltar para casa, para a Hiperbórea, para a fonte original, ou escolha de voltar conscientemente como Bodhisattva hiperbóreo, retornando não porque está preso ao karma, mas porque escolhe voluntariamente ajudar outros a lembrar. Essa é a história de Belicena Vilca. Esse é o mistério, esse é o segredo que tentaram apagar, e agora é seu. O que você faz com isso depende exclusivamente de você. Comenta aqui embaixo. Você já sentiu essa estranheza de não pertencer? Essa saudade de um lugar que você nunca esteve fisicamente? Algo nesse vídeo ressoou profundamente? Ou você acha que isso tudo é fantasia elaborada? Todas as reações são válidas. Quero ouvir sua perspectiva e se você quiser se aprofundar, se quiser realmente investigar por conta própria, vou deixar alguns recursos na descrição. Links. É o mistério de Belicena Vilca. Textos gnósticos como os de Nag Hammadi. Mas vou te avisar mais uma vez com total honestidade. Cuidado. Não porque seja fisicamente perigoso, mas porque, uma vez que você abre essa porta do questionamento profundo, sua vida nunca mais é a mesma. Você não consegue mais aceitar respostas fáceis e prontas. Não consegue mais seguir cegamente autoridades. Não consegue mais fingir que não sabe o que sabe. E isso pode te isolar, pode te fazer sentir mais sozinho, pelo menos no começo da jornada. Mas, eventualmente, você encontra sua tribo, sua linhagem espiritual, seus companheiros hiperbóreos. E quando isso acontece, você percebe que nunca esteve realmente sozinho, apenas temporariamente esquecido. E se você assistiu até aqui, se você realmente ficou todos esses minutos ouvindo sobre hiperbóreos, demiurgos, prisões cósmicas e libertação espiritual, talvez você já seja parte dessa linhagem. Talvez seu espírito reconheceu algo, não nas palavras específicas, mas na frequência vibratória por trás das palavras. Porque verdade profunda não é transmitida apenas por linguagem conceitual, é transmitida por ressonância, por reconhecimento, por lembrança. E se ressoou. Bem-vindo de volta, irmão. Bem-vinda de volta, irmã. Você esteve dormindo por muito tempo, atravessando muitos ciclos, mas agora você está começando a acordar. Aqui é a luz negra, onde a sombra ilumina, onde os segredos não são guardados por mal, mas revelados quando você está pronto, onde os hiperbóreos lembram e lembra. A jornada não é fácil, não é confortável, não é popular. Mas você não veio aqui para ser confortável. Você não encarnou neste momento da história para dormir. Você veio aqui para ser livre, para lembrar, para despertar. Então levanta, sacode a poeira do esquecimento e começa a caminhar, de volta para casa, de volta para a Hiperbórea, de volta para a sua essência verdadeira, de volta para você mesmo. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, se algo ressoou, se você sentiu que precisa explorar mais, se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. Dá um like para ajudar esse conhecimento a chegar em mais pessoas que precisam ouvir. E compartilha com aqueles que você sente que estão prontos, não com todo mundo, mas com aqueles que estão buscando, porque esse tipo de conhecimento não é para converter massas, é para despertar aqueles que já estão prontos para lembrar. E se você quer apoiar o canal, se você quer que eu continue produzindo esse tipo de conteúdo profundo, seu suporte é essencial para continuarmos explorando esses mistérios juntos. Até o próximo despertar.